Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia do Senhor, 15º domingo do tempo comum. E como sempre, a liturgia nos anima, nos exorta, nos envia a anunciar, a proclamar a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, essa palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Essa palavra que penetra até nos limites da alma e do espírito. Para quê? Para que nós possamos um dia sermos cidadãos de céus novos e de uma terra nova. Antes de começar, não é? Vamos dar uma olhada, se deliciar com a segunda leitura. A segunda leitura está lá em Efésios, no capítulo 1, versículos do 3 ao 10. Olha, isso não necessita nem de uma explicação. É um hino de louvor à providência de Deus. E eu convido você neste momento para acompanhar comigo, porque é muito bonito. Não tem como passar por uma leitura e não olhar e não experimentar ela. Olha que lindo isso. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos. Você é chamado à santidade, irrepreensível diante do olhar e do seu amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para louvor da sua glória e da graça com que nos cumulou no seu bem amado, com a graça que Ele nos cumulou em Jesus, o nosso Salvador. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência em Cristo Jesus. Como ele disse, eu vou ao Pai e o Paráclito será derramado sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Você é batizado? Você é batizada? Todo batizado é chamado a ser um missionário. Lindo demais. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está no céu e tudo o que está sobre a terra. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Muitas vezes nós achamos que o mundo hoje está difícil, não é? Foi difícil no Antigo Testamento. Lutas, batalhas. Porém, antes da fundação do mundo, Deus, o Pai misericordioso, já havia escolhido você, já havia me escolhido, e nós temos hoje o livre-arbítrio. Sabia? Você pode escolher. Não é na marra, é graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Não adianta nós querermos, muitas vezes, nós falamos, eu não quero ir na igreja, eu não vou na igreja. Irmão, nós somos chamados a ser igreja, onde quer que nós estejamos. Você é chamado a ser igreja, porque você foi escolhido por Deus. Amém? Vamos à leitura do Santo Evangelho, depois dessa maravilha da primeira leitura. O Evangelho de hoje está em Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos do 7 até o 13. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias. E que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes, em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó
dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo, e muitos enfermos eram curados, foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus, não é? Tão rica, tão forte para nós. Nós podemos imaginar no versículo Jesus dizendo assim para eles: olha, se entrar em algum lugar, não vos receberem, nem vos escutarem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ela. A gente viu tantas coisas lindas sair dos lábios de Jesus, né? A gente imagina, os discípulos podiam falar assim: mas mestre, quem não vai querer receber essa tua palavra? Essa tua palavra é linda, é maravilhosa. Todos vão querer receber. Como diz o final, muitos espíritos imundos foram expulsos. Quem não quer uma libertação, meu irmão? Quem não quer uma libertação? Muitos foram curados. Quem não quer ser curado? Ainda mais nos dias de hoje, né? Nós buscamos a cura espiritual, a cura física, a cura todos os dias. Mas Jesus sabia como é o coração humano, não é? Eles tinham aquela simplicidade deles, não é? Como eles acolheram o Evangelho, na cabecinha dos apóstolos, homens humildes, todos iam acolher. Mas não é assim, não é? Você prestou atenção na primeira leitura? Depois você dá uma olhadinha na primeira leitura com carinho, lê também a segunda leitura e esse Evangelho. Olha, a liturgia hoje, as leituras, todos os domingos elas se completam, mas neste domingo a leitura do profeta Amós é atualíssima para nós. Você vai entender. Amós estava pregando em Betel. Olha, Betel, sabe onde é Betel? Betel foi aonde Jacó teve aquela visão linda, não é? Daquelas escadas subindo até o céu. Lindo demais, lindo demais. Então, naquele momento ali, Jacó trocou o nome e disse: aqui agora é Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Muitos anos depois, Betel já não estava lá aquela casa de Deus mais, não é? Então, aquela pessoa que cuidava ali, né? Amazias, olha o nome, Amazias, chegou nele e falou assim: ô vidente, ô profeta, você pode profetizar em outro lugar. Você pode profetizar em Jerusalém, em Judá, onde você quiser, em Nazaré, vai aonde você quiser, em Belém, aonde você quiser. Mas aqui não, porque aqui, além de ser a casa do Senhor, é o santuário do rei. O rei fica aqui. E o rei não gosta que profeta chega aqui e fica falando essas coisas que ele não gosta. Eu, Amazias, estou amaziado com o rei. E o rei não gosta. Então, assim, o Amós falou: olha, eu estava lá com as minhas ovelhas, eu plantava sicômoros, eu estava cuidando, eu não sou profeta, mas Deus me chamou. Deus me chamou, olha que bonito isso. Você é chamado por Deus, Isaías foi chamado por Deus, Jeremias foi chamado por Deus, Ezequiel foi chamado por Deus, cada um com numa realidade. E nós também temos a nossa realidade. E Amós diz: e o Senhor disse para mim, vai para Betel, e lá profetiza a favor e contra Betel. Por quê? Porque o rei já estava, né, com a cabeça virada. Então não é de hoje que nós olhamos hoje, e muitas vezes as pessoas querem, já no século XXI, adequar a palavra de Deus, não é, ao mundo de hoje. Ah, esses jovens são assim. Ah, em tal lugar é assim. Ah, mas tem que aceitar, tem que fazer isso. O que nós realmente precisamos é nos converter. E a palavra de Deus nos convida à conversão. Eu sou chamado a estar falando com vocês nesse momento, partilhando o Evangelho? Sim, estou sendo chamado. Mas antes de ser chamado a pregar o Evangelho, eu preciso também me converter. Preciso buscar uma conversão. Não adianta eu só querer falar da boca para fora. Preciso mudar o meu coração.
Toca, Senhor, no meu coração, para que as palavras que saírem da minha boca, você também, que é um evangelizador, padre, não é? Todos nós, pregadores, todas as pessoas que lutam para falar, Senhor, que da minha boca saia a tua vontade. E foi isso que fez Amós. Olha, por mim eu estava lá, mexendo, plantando, tirando leite, cuidando do gado, por mim eu estava lá. Mas o Senhor me chamou, assim como um dia Ele te chamou e te convida também para a conversão, para a mudança de vida. E o Evangelho? E o Evangelho é Jesus, não é? Porque Jesus sabia do Antigo Testamento todinho, de quantos reis que foram escolhidos por Deus, mas diziam não. O próprio rei Saul, que foi escolhido por Samuel. Então, meus irmãos, Jesus sabia como ia ser difícil para os apóstolos. Por isso que ele disse, se vocês entrarem em alguma casa e vocês não forem recebidos, chacoalha, né, a poeira, em testemunho contra aquela casa. Então nós vemos hoje, nos nossos dias, quantas dificuldades que nós vemos para anunciar o Evangelho. E o que nós não podemos fazer. O que nós não podemos fazer? Nós vemos hoje em dia muitas dificuldades para pregar o Evangelho. E o que nós não podemos fazer com a palavra de Deus? Nós temos que agir como agiu o grande profeta Amós. Querer adequar o mundo de hoje, ou melhor, né? Querer adequar a palavra de Deus ao mundo de hoje. Nós não podemos querer adequar essa palavra. Olha, hoje está mudado, hoje está mudado. Não! Jesus é o mesmo, como dizem Hebreus, ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. E o que nós não podemos fazer hoje é querer adequar a palavra de Deus, essa palavra que é viva, a esse mundo. Mas o mundo está mudado, o mundo mudou. Os jovens, né? Os casais, né? Então é isso, é aquilo. Não. A palavra de Deus continua a mesma. E quando Jesus fala para eles que a casa que eles não forem recebidos era para sacudir, né? Para poder ir embora, para poder nem olhar para trás em testemunho contra aquela casa, que Jesus sabia, Jesus é Deus. Jesus tinha visto com o Pai tudo o que tinha acontecido na história bíblica, não é? O exílio para a Babilônia, não é? A escravidão no Egito, a dureza de coração daqueles homens, muita dureza de coração, todos os reis. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Fazer a nossa parte. Saber que nós temos o livre-arbítrio. Só que é esse livre-arbítrio que abre para nós, que prepara para nós o paraíso. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar nesse dia, Senhor. Queremos te bendizer. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que nós somos enviados por ti, enviados para anunciar a tua palavra. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, o teu Espírito Santo. Sobre padres, sobre missionários, Senhor. Sobre todos os bispos, sobre a igreja, sobre o nosso Papa Francisco. Dê saúde ao nosso Papa Francisco, para que ele tenha força, fé e coragem para continuar anunciando o Evangelho, pastoreando o povo de Deus nos quatro cantos do mundo. E que nós possamos ter a certeza de que o céu é o nosso lugar. Que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio para amar, para perdoar e para anunciar o Evangelho. E se converter também. Buscar a nossa conversão pessoal a cada dia. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, muitos foram curados, muitos espíritos imundos foram expulsos. E nós pedimos, Senhor, na pandemia, que o Senhor possa curar todos os enfermos, que o Senhor possa libertar aqueles que estão entubados, passando por dificuldades, tratamentos de câncer, hemodiálise, tantos problemas, Senhor. Toca no teu povo, Senhor, e cura o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, acima de todas as dificuldades que nós passamos, Deus é mais. A palavra de Deus nos fortalece e que nós possamos terminar essa meditação, lembrando a carta aos Efésios. Bendito seja Deus que nos chamou em Cristo Jesus
Bendito seja Deus, meu irmão, que nos chamou na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um ótimo dia. Deus é mais, sempre.